Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. E como cristão assembleiano que sou, admiro muito a história da nossa denominação, a forma como os missionários tiveram uma visão de expansão do cristianismo em nosso país, ao invés de ficarem centralizados em grandes cidades, eles tiveram uma visão de levar a palavra do Senhor nosso Deus aonde as pessoas estavam. E isto não importava se era uma grande cidade, uma pequena cidade, se era um pequeno povoado, até mesmo nas fazendas, levando-se em conta que no Brasil, até poucos anos atrás, nós tínhamos fazendas que tinham verdadeiras colônias de trabalhadores que trabalhavam e moravam nestas fazendas. Eu me lembro que quando eu era menino, ali na cidade de Alvorada do Sul, tinha várias fazendas com esse perfil. Me lembro muito bem da fazenda Itaverá, também da fazenda Palheta, aonde existia várias famílias e ali existia um ponto de culto, um ponto de pregação, uma pequena congregação de irmãos que ali se reuniam para adorar o Senhor Deus, para louvar ao Senhor Deus, para meditar na sua santa palavra, se manterem reunidos e unidos, e isso foi um marco na história das Assembleias de Deus. Eu lembro de uma reportagem, de um comentário que ficou muito conhecido em nosso país, que dizia que aonde chegava Coca-Cola e Correios, ali chegava também as Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um modelo descentralizado, quer dizer, ela tem um modelo de expansão, de chegar até as pessoas. E isto, sem dúvida, foi um dos motivos, evidentemente, que aqui eu estou fazendo uma análise meramente humanística, né? Não estou considerando aqui os propósitos de Deus, a ação de Deus, que é, sem dúvida, o grande agente do crescimento da igreja é o Espírito Santo de Deus, né? A sua santa palavra, o seu poder, né? Aqui eu estou fazendo uma análise meramente humanística, quer dizer, existiu essa preocupação de levar a igreja aonde as pessoas estavam e não o contrário. O contrário, e nós vemos em alguns ministérios e, infelizmente, até mesmo nas Assembleias de Deus em alguns lugares nos nossos dias, é que a igreja se estabelece em uma região de fácil acesso e as pessoas têm que dar um jeito de virem até a igreja, de se chegar até a igreja. Mas os missionários, eles foram muito bem sucedidos porque eles iam até as pessoas. E me parece que este é um método bíblico. Eu vou aqui comentar com os irmãos, com as irmãs e mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que vai nos dar respaldo para esta afirmação. Muito bem, vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23. Jesus, ele está conversando com a mulher samaritana e entre os samaritanos e os judeus havia, né, na verdade, uma disputa sobre qual deveria ser o local de adoração, aonde é que as pessoas deveriam se reunir para adorar a Deus. E aí Jesus vem trazer um esclarecimento, e é a partir deste ponto que eu quero comentar com os irmãos. Está escrito assim, João capítulo 4, do versículo 20 ao 23. Nossos pais, disse a mulher, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Louvado seja Deus. Jesus, ele vem para quebrar um paradigma, uma tradição que dizia que os judeus deveriam subir até a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era um centro religioso e os judeus, quer onde estivessem, deveriam subir até a cidade de Jerusalém para ali então adorar ao Senhor Deus. Essa tradição ela teve sentido até um determinado momento, e o Senhor Deus até mesmo determinou que fosse assim. Você pode encontrar aqui em Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 4, o Senhor Deus determinando o seguinte: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Então, no Antigo Testamento, o Senhor Deus havia determinado que o seu povo deveria ter um local apropriado de adoração, e este local foi escolhido a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém que vai ser construído o templo, é na cidade de Jerusalém que vai acontecer o centro, que vai ser ali o centro da religião judaica, né? O Senhor Jesus, por várias vezes, ele como judeu, que né, humanamente falando, Jesus é judeu, o Senhor Jesus, por várias vezes, cumpriu com este mandamento, estando em Jerusalém para ensinar, para pregar, para curar. Inclusive, a obra da redenção foi realizada na cidade de Jerusalém. Essa, sem dúvida, é uma cidade muito importante para a religião, é uma cidade muito importante dentro dos projetos de Deus. Mas agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vem para quebrar paradigmas, ele vem para descentralizar a fé, a religião, ele vem para expandir a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e de Jacó. E ele vai falar com a mulher samaritana que daquele momento em diante, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, não seria um local específico, local de adoração, mas ele diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ele está fazendo aqui uma indicação de como ele haveria de mudar o eixo religioso, né? Saindo propriamente apenas da cidade de Jerusalém e se expandindo por todo o mundo, levando a religião, levando a fé, levando a palavra aonde quer que as pessoas estivessem. E nós podemos ver isso muito claro quando ele determina aos seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, ele dá uma ordem, e no versículo 20, os seus discípulos vão cumprir esta ordem. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, Jesus ele vai determinar que a sua igreja não fique presa a apenas um local central. No caso aqui, estamos falando de Jerusalém. Jesus vai determinar que a sua igreja se expanda pelo mundo, que a sua igreja vá até onde as pessoas estão. Evidentemente que ele
ele valoriza, assim, a cidade de Jerusalém, até porque na cidade de Jerusalém foi onde aconteceu a remissão, é na cidade de Jerusalém que durante o milênio o Senhor Jesus vai reinar no trono de Davi, seu pai, né? A cidade de Jerusalém, ela não vai perder de todo a sua importância, mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à propagação dos ensinos, do evangelho, da mensagem, o Senhor Jesus ele vai deixar muito claro para a sua igreja, para os seus discípulos, que a igreja precisa ir aonde as pessoas estão. A igreja não pode ficar esperando as pessoas. A igreja não pode se estabelecer em um centro e esperar que as pessoas venham até ela. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo de número 46 até o versículo 49. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações. Veja isso, em todas as nações, aonde as pessoas realmente estão, começando por Jerusalém, começando por um local central da fé cristã, que é Jerusalém, mas não ficando apenas em Jerusalém, indo até as nações. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até, e eu vou parafrasear, até e somente até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, do versículo de número 46 até o versículo de número 49. Veja que o cristianismo ele é bem sucedido porque ele é uma doutrina expansionista. Ele é uma doutrina que ensina que a igreja precisa avançar, precisa chegar aonde as pessoas estão. E os missionários suecos, os missionários que iniciaram a Igreja Assembleia de Deus, eles tinham exatamente esta visão. Eu me lembro que uma vez eu era menino e eu escutei uns irmãos dizendo que se uma família de crentes assembleianos chegasse em um local que não houvesse uma igreja assembleia, eles deveriam então procurar uma autoridade da igreja assembleia próximo nas cidades vizinhas, pedir o consentimento e ali iniciar uma igreja assembleia. Foi assim que a Assembleia de Deus cresceu. Em cada pequeno povoado, em cada bairro, em cada cidadezinha, em cada fazenda onde houvesse uma colônia com 5, 10, 15, 20 famílias morando e trabalhando, ali estava algum grupo da Assembleia de Deus. E nem sempre eram pessoas com formação teológica. Aliás, a maioria não tinha formação teológica. A maioria era pessoas simples que acreditavam no Senhor Jesus, que acreditavam no Evangelho, e aonde eles chegavam, eles iniciavam um ponto de pregação, um ponto de culto. E isto contribuiu para a igreja crescer. E veja, os irmãos, que é algo que tem fundamentação na Bíblia. Veja, Jesus diz que a igreja deve ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. E a igreja primitiva, que é a igreja padrão, que é a igreja modelo a nós seguirmos, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela vai fazer exatamente isso. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 8, versículo de número 15, ou seja, versículo 14 e também o versículo 15. Está escrito assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá, observem a palavra, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Observem que a igreja ela vai até as pessoas.
Devido à perseguição, devido àquele momento de turbulência, né, vários irmãos saíram de Jerusalém. E dentre estes irmãos, também um certo irmão por nome Filipe, né? Ele sai de Jerusalém, e aonde ele vai pregando a palavra de Deus. Ele chega até a cidade de Samaria, e a palavra de Jesus Cristo vai se cumprir. A igreja seria testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele chega na cidade de Samaria, o que ele faz? Ele vai pregar a palavra de Deus. E ali muita gente vai aceitar Cristo, muita gente vai se converter, muita gente vai ser batizada. E a igreja de Jerusalém, vamos dizer, a igreja mãe, ao ficar sabendo que o evangelho chegou em Samaria, o que eles fazem? Eles não dizem para aqueles novos convertidos samaritanos virem até Jerusalém. Não. Eles é que vão ir até os irmãos, até a igreja de Samaria, fortalecer na fé aquela igreja que estava iniciando-se. Observe que houve, por parte dos apóstolos, um trabalho para fortalecer as filiais, as congregações, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias. Não houve uma preocupação de inflar a quantidade de membros na cidade de Jerusalém, mas houve a preocupação de que, aonde tivesse uma pequena congregação, aonde estivesse um pequeno número de crentes, para lá ser enviado homens capacitados para ensinar a palavra, para doutrinar, para orar por batismo no Espírito Santo, para abençoar aquela pequena congregação que estava se formando. Isso em Atos capítulo 8, nós vemos este padrão. Nós vemos esse padrão muito claro aqui em Atos capítulo 10, quando Cornélio é direcionado por Deus através de uma revelação sobrenatural a ir buscar o apóstolo Pedro, e Pedro se dispõe, juntamente com alguns irmãos, a ir até Cesareia, onde estava Cornélio. Está escrito assim, Atos capítulo 10, versículo 23 e 24. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram em Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Veja que a igreja ela vai avançando, a igreja ela vai chegando aonde as pessoas estavam. A igreja não espera as pessoas vir até eles vão avançar, eles vão ir até as pessoas, eles vão fortalecer a fé dos novos convertidos, eles vão pregar e pessoas vão se converter, eles vão avançar, eles vão fortalecer as filiais, as congregações, e isto fez com que a igreja chegasse até nós. Isso nós vemos esse padrão em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 10, nós vemos esse padrão em Atos capítulo 11, em Atos capítulo 13, nós vemos esse padrão no ministério de Paulo, que ele vai pregar a palavra, vai fazer viagens missionárias, pelo menos 3 grandes viagens missionárias, e depois ele vai voltar naquelas pequenas comunidades, naquelas pequenas congregações, para fortalecer a fé dos irmãos. Aonde ele não consegue voltar, ele vai enviar emissários para falar em nome dele, ele vai mandar cartas. Veja que houve um trabalho para fortalecer as congregações, as filiais. Em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 27, está escrito: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja que houve um trabalho para fortalecer as congregações. Um trabalho que, infelizmente, em alguns lugares nós estamos vendo o reverso. Estamos vendo algumas igrejas centrais, algumas igrejas sedes, se não trabalhando de forma proposital, mas aceitando de forma conivente, passiva, um trabalho inverso.
um trabalho de enfraquecimento da congregação, de, de perca de membros nas congregações, e um fluxo gigantesco para as igrejas centrais, para as igrejas sedes. E isso, no primeiro momento, pode até dar certo, mas depois começa a dar problema, começa a dar errado. Depois o ministério terá problemas. Um fluxo de membro de um lugar para o outro, até certo ponto, é tolerável, é normal, acontece. Mas quando você vê um fluxo gigantesco, anormal, provocado de forma deliberada, é algo preocupante. Quando eu estava lá em Portugal, logo que eu cheguei em Portugal, eu tive a oportunidade de ir numa convenção da Igreja Assembleia de Deus Portuguesa, Ministério de Portugal mesmo, era ali perto da cidade de Almada, no sul de Portugal, no sul de Lisboa, na verdade. E naquela reunião, naquela convenção, eu presenciei o pastor presidente ali, fazendo a leitura de um relatório no qual eles estavam descrevendo as indenizações, preste atenção nisso, as indenizações dos pastores locais, dos quais o número de membros foi caindo, foi diminuindo, diminuindo, e chegou ao ponto de ter que fechar as igrejas. E eles tomaram a decisão de colocar uma grande igreja regional para cada região do sul de Portugal ali, do sul de Lisboa. Isso a convenção portuguesa. E aí eu te pergunto, aquele irmão de idade, aquele irmão que não consegue dirigir, aquele irmão que não tem meios de transporte, como que ele faz? Ele vai conseguir ir até a igreja principal, a igreja central da região? Veja a situação, a igreja portuguesa indenizou, isso foi por volta do ano 2005, foi logo quando eu cheguei em Portugal, indenizou os pastores, dispensou os seus trabalhos, fechou as congregações e ficou apenas com uma igreja grande, estruturada por cada região. Será que o Brasil, em alguns lugares, não estamos correndo este risco? Nós não sabemos quantos anos vai levar para Jesus voltar. Não sabemos se ele pode voltar hoje à noite ou se ele vai levar ainda 5, 10, 15, 20, 30 anos para voltar. E aí? Será que daqui 10 anos nós vamos ter o número de congregações que temos hoje? Será que vai avançar, vai aumentar? Será que vai retroceder, vai diminuir? Né? Será que não seria correto a igreja utilizar-se da estratégia usada pela igreja primitiva de avançar, de pôr pontos de culto, pontos de pregação, de abrir novas congregações, de fortalecer, de pegar os obreiros, os doutores do templo sede da igreja mãe e enviar para fortalecer as congregações? Foi isso que a igreja primitiva fez, pegando Pedro, João, Paulo, Barnabé e enviando, pegando os apóstolos e enviando para estes fortalecer as pequenas comunidades que estavam surgindo. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando o seu povo, dando direção ao seu povo. Que Deus abençoe também o ministério das Assembleias de Deus. Nós somos salvos por Jesus Cristo, mas foi através do ministério Assembleia de Deus que eu me acheguei a Cristo. Por isso, eu tenho um grande amor por este ministério e desejo que o Senhor Deus continue abençoando o nosso ministério. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.